Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar na nossa live aí. Noemi entrou. O Leonardo também entrou, nosso convidado. Leonardo, pede para entrar na live aí, por favor. Oi, Noêmia. Boa Boa noite. noite. Como é que tá o frio aí? Nossa, tá já pegando. Ah, o Leonardo entrou também. Ei, Boa noite. Leonardo. Tudo bem? Boa noite. Como é que tá o frio aí, Leonardo? Tá quente demais. Nossa, graças a Deus, tá um calorão danado. Nós aqui estamos sentindo frio. Frio. Gente, tem frio aí não, senhor. Vocês têm que conhecer o frio de verdade, que aí vocês vão falar se aí tem frio, né? O que Aqui vocês nós chamam de estamos frio? tremendo. 15 graus. Isso é frio? Por quê, 20. Leonardo? Quanto que tá aí? Não, não, aqui hoje tá calor, hoje tá... Deixa eu ver. Hoje tá quente mesmo. Tá mais de 20 graus, com certeza. Nossa. Tá chuvoso, mas tá... Putz, O que é frio aí para não, vocês? agora eu tenho que fazer cálculo, porque é 70. Mas peraí só um minutinho que eu vou calcular aqui. Hum, tá vendo, gente? Como a gente tem que 21. codificar. 21. Falei que estava quente? A questão, o Leonardo, me fez lembrar o seguinte, a forma de transmissão da mediunidade, né? Tem que codificar o pensamento do espírito, tem que decodificar o pensamento do espírito. Exatamente. Exatamente. E hoje é um tema excelente para a gente falar disso, dessa decodificação, né? Pois é. Então, você está conhecendo agora o Clóvis, né? Ei, Leonardo. Que tá numa blusa grossa danada com 15 graus, meu Deus. Mas eu Não, morro. quanto que está aí? Né? Eu passo frio demais. No dia que vier aqui visitar a gente, vai ver o que é frio. Eu quero ver ele voltar para o Brasil. Vai voltar correndo, assim. O Clóvis, ele faz parte da Fraternidade Jesus Amigo, né, um dos participantes lá. E a gente agora está nesse novo formato, trazendo mais pessoas para a nossa reunião. Eu acho super legal isso. Acho que, e principalmente quando tem oportunidade, uma troca de ideias, isso facilita a compreensão dos outros, porque muitas vezes a gente está falando uma coisa que para a gente parece muito clara, mas que para o outro a gente está divagando e aí a pessoa acaba que ela se perde totalmente, né? Então, se tiver uma oportunidade dessas, é ótimo. Ótimo, então. Então, nós vamos dar início, já agradecendo a você, a sua colaboração sempre tão presente na fraternidade, e vamos fazer a prece inicial, né? Rogando a Jesus, a Mãe Santíssima, que nos ajude para que tudo transcorra da melhor maneira possível, inspirando a você, Leonardo, para que possa, assim, atingir o nosso objetivo de trazer o conhecimento que liberta e que nos ajuda. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Então, vamos lá, né? O seu microfone está aberto, Clóvis? Tá sim. Ótimo. Deixa eu só entender. Então, agora, no caso, eu estou como palestrante, mas o Clóvis vai ajudar e vai participar, não é isso? Eu só tô acompanhando. Tá.
Não, a cara de que sabe muito tá lá em cima e tá escondidinho agora, tá vendo? Sei não, eu tô Deixa aprendendo. ele, Bom, Eu tô me deixa sentindo ele com a quietinho. gente. não, nós vamos colocar ele para falar com a gente. Mas todos nós somos aprendizes, né, neste campo da mediunidade. Sempre temos que aprender algo, né? Mas o Clóvis está aqui assim, para perder o medo. Daqui a pouco ele dispara a falar. Sim, sim. É normal. Normal é assim Então mesmo. tá bom. Eu não vou desligar aqui meu microfone, que aí fica melhor. No caso de você, tem hora que está atrasando um pouquinho, mas o pessoal há de entender que ele está lá dos Estados Unidos falando com a gente. Então, às vezes, dá um delay. Com paciência, a gente vai acertando devagarinho, né? Então, a palavra agora é com você, meu filho, até às 20h50. Ótimo. Então, vamos lá. Hoje, então, o nosso tema é a mediunidade gloriosa. Mas não simplesmente a gente vai falar da mediunidade gloriosa, mas mais especificamente nós vamos enxergá-la com base no livro No Invisível, de Leon Denis. No capítulo 19, que foi a referência que nos foi passada, então nós vamos tentar trabalhar bem em cima desse texto, até porque o Espiritismo, de uma forma geral, a gente deveria utilizar mais essas referências, porque muitas vezes a gente vê estudos onde as pessoas se baseiam muito em coisas muito modernas. Só que essa modernidade nem sempre está clara, igual nos contextos que a gente vê em Leon Denis, na codificação, né? E principalmente, muitas vezes a gente entende que a literatura espírita, ela é baseada, ela vem de Chico Xavier para cá, ela vem para alguns de Allan Kardec para cá. E não é. A literatura espírita, ela é toda baseada na Bíblia, em Jesus Cristo, na passagem dele, no que ele vem nos ensinar. A comunicação mediúnica, mais especificamente, a gente pode entender até pela Bíblia como ainda mais antiga. Se a gente pegar como referência, por exemplo, uma das grandes passagens da Bíblia, nós vamos usar como referência Moisés, que houve uma comunicação que ele entende ter sido diretamente com Deus. Nós, hoje espíritas, entendemos que dificilmente seria diretamente com Deus, mas com certeza um espírito de grande evolução, de muita luz, enfim. Mas é uma comunicação. Então, essa comunicação mediúnica, ela já existe há muito tempo. E o que a gente pode entender como uma mediunidade gloriosa? Bom, a própria palavra gloriosa, ela já nos explica exatamente o contexto desse nosso estudo de hoje. É a glória, é atingir a excelência, o máximo, o possível de grandiosidade. E quando a gente fala em mediunidade gloriosa, se nós formos fazer pesquisas, nós vamos achar de todas as formas o que seria uma mediunidade gloriosa. Na explicação de vários autores diferentes, inclusive existe um grande estudo de Divaldo Pereira Franco exatamente com esse tema. Eu acho que vale a pena todos procurarem esse estudo depois, porque tem um conteúdo fantástico. Mas nós vamos por uma outra linha, um outro caminho, porque a nossa referência é exatamente o livro de Leon Denis. E ele vem nos mostrar o que é essa mediunidade gloriosa. E, ao contrário do que muita gente vai pensar agora, como, por exemplo, mediunidade gloriosa seria, mais uma vez usando a referência dele, né, o Divaldo Pereira Franco, porque ele
todo mundo sabe da grandiosidade dele, da glória que é o estudo, da glória que é toda a informação que ele nos trouxe. Só que o Leon Denis, ele não vai tão longe. Ele traz isso muito mais para dentro da gente, para perto da gente. Ele, nesse capítulo, mais especificamente, que foi o capítulo 19, que foi a nossa referência, ele vem nos mostrar várias passagens de vários médiuns, provando, por ele ser uma pessoa muito, muito dada à ciência, a provar que outros cientistas que também buscavam informação mais a fundo foram convencidos da mediunidade como sendo uma comunicação realmente vinda de uma inteligência que depois ele veio a decodificar para a gente como sendo espíritos, como sendo, enfim, tudo que a gente já conhece. Mas até aquele momento, os outros estudiosos entendiam como defuntos, como pessoas que já haviam desencarnado. Que já, para eles, não que já haviam desencarnado, eles não tinham exatamente a ciência do ciclo que é a vida. Esses primeiros cientistas entendiam que as pessoas haviam morrido. E existe uma... Depois, quando Allan Kardec ele vem nos explicar o que é, né, o ciclo da vida, ele é um pouco mais para frente nos estudos dele, mas até então ele nos mostra ali, Leon Denis vai nos mostrar que os primeiros estudiosos entendiam como havia uma comunicação entre o espírito, entre o morto, para eles, e a pessoa que estava do lado de cá. Eles nos mostram, através das passagens, das palavras de Leon Denis, eles nos mostram que eles foram convencidos através de uma imposição de dificuldade extrema para que aquela verdade ela tivesse que ser definitivamente uma informação vinda de um outro plano, daquela pessoa específica que estava sendo narrada ali. Por exemplo, eles só aceitam, um desses estudiosos, ele só aceita que aqueles fatos são 100% verídicos quando ele leva, sem se apresentar, ele leva mais de 200, exatamente 206 perguntas para uma médium extremamente famosa lá perdão, não era da França, essa era aqui dos Estados Unidos. Eu não vou citar os nomes, mas todo mundo já sabe o capítulo, já sabe o livro, então está lá, porque eu sou péssimo com nomes. Se eu for tentar lembrar, nós vamos ficar aqui até amanhã e não vai sair. Mas basicamente ele leva essas 206 questões até essa médium e, sem se identificar, ele espera as respostas que teriam que vir do seu pai, que o pai que havia morrido. Esse pai, ele responde as 206 perguntas que ele não teria a menor condição de saber a resposta. Ninguém conseguiria saber. E ele teve que viajar aqui pelos Estados Unidos, por vários estados. Foi uma pesquisa longa, porque ele teve que confirmar se as respostas estavam corretas ou não. O que fez ele se convencer totalmente de que isso era desse fato é que ele conseguiu me fugiu agora o número exato, 150 e algumas respostas que estavam totalmente corretas. Um número de 30 e poucas perguntas, que essas 30 e poucas, ele, por mais que ele viajasse, por mais que ele buscasse, não houve como comprovar a veracidade. Só que houveram 16 que estavam erradas.
Aí, para uma pessoa, para muitos, poxa, mas ele errou 16. Essas 16 é que o convenceram de que ele estava falando com uma pessoa, com o pai que tinha morrido. Porque se ele tivesse acertado, se essa médium tivesse acertado todas, esse acerto de todas poderia ter vindo de uma comunicação mental entre ela e ele. E entre ela e o interlocutor, não o pai que tinha morrido. Então, por ele ter errado, ele entendeu que não havia essa comunicação mental, ela não poderia telepaticamente ter absorvido aquelas respostas a partir dele. Então, essas respostas tiveram que vir de um outro plano, tiveram que vir realmente do seu pai. Outro cientista, já na França, levou 50 pessoas a uma médium que era extremamente famosa. Aí essa médium, ela atende aos 50 e nos 50 ela os recebe, todos cientistas, e ela conversa com todos, em todos procurando por uma específica pessoa do plano espiritual. Todos são respondidos por aquela determinada pessoa. E um especificamente ainda foi mais além. Já que você está falando que é essa pessoa que eu conhecia aqui do plano físico, essa pessoa fala grego. Então eu vou te dar um texto e você vai traduzir para a gente. E essa médium traduziu todo o texto exatamente como aquela pessoa teria traduzido, e ela era uma pessoa que não falava o grego. Então isso foi convencendo aos cientistas. Fora esses, ele busca outros casos, Europa fora, aqui nos Estados Unidos, em outros locais, onde ele busca cientistas que tentem negar o espiritismo. E o que fez com que ele amasse ainda mais o espiritismo foi que a maioria deles, inclusive esse cientista que levou 50 amigos a essa determinada médium, a frase dele depois não foi simplesmente eu acredito no espiritismo. Muito mais no espiritismo não, no caso não existia o espiritismo. Eu acredito nessa comunicação, acredito no espírito. Mas ele falou assim, ela me fez melhorar como pessoa. As mensagens que ela me trouxe, elas me fizeram crescer e evoluir enquanto pessoa física. E isso é que tocou tanto naquele momento. E o Leon Denis, poxa, peraí. Então, se esses caras estão falando isso, deve ter algum fundamento. Ele vem nos mostrar, então, a importância de cada passo da mediunidade. A importância, por exemplo, vamos começar aqui a entrar. Uma coisa que nós, às vezes, não nos damos conta. Os fluidos desculpa, gente. Os fluidos... Eu vou tentar de novo. Agora sai, eu prometo. Os fluidos do mediador influenciam o espírito. Tá. Muitas vezes a gente imagina isso realmente. Então, o médium, ele... quanto menos ele se entrega, mais ele influencia diretamente na comunicação. Vamos começar por um passo leve, por exemplo, o passe. Quem está oferecendo o passe é um médium passista. E naquele momento, o médium passista, ele não está totalmente
entregue, ele não está incorporado, como a gente costuma falar no Espiritismo. Então, a energia dele está influenciando naquela energia que está vindo do plano espiritual, está passando por ele e está chegando no paciente que está recebendo o passe. Então, a importância desse médium, ter passado um dia, ter tentado naquele dia se preparar bem, se preparar psicologicamente, se preparar através do alimento, tentar se manter calmo psicologicamente, tentar não entrar em confusão, tudo isso vai influenciar. Só que o livro ainda vai um pouco mais longe. Ele dificulta mais a vida da gente. Deu vontade até de ligar para ele e falar assim, aqui, não dá para facilitar um pouco? Para que complicar? Quanto mais a pessoa ela se entrega à situação, por exemplo, um médium que está incorporado, que está, por exemplo, um médium que está psicografando, por exemplo. Se ele tentar se entregar totalmente, igual eles colocam, na maioria das vezes, o médium nem se lembra daquilo que passou. Então, se ele, ao tentar se entregar totalmente, o médium permite que aquela comunicação ela seja mais pura, mais clara e mais... como que a gente vai falar? Que não vai haver uma interferência do médium. Menos ele vai interferir. Só que, como eu falei, eles complicaram. O meio onde a pessoa está inserida, também, os fluidos ali dentro, também influenciam nessa comunicação. Isso nos explica, apesar de dificultar toda a nossa vida, porque agora quando a gente for para o centro, para a fraternidade espírita, como a pessoa quiser falar, nós vamos chegar lá e nós vamos ter que nos policiar para que a nossa energia ali dentro, ela contribua com o ambiente. Só que, ao mesmo tempo, ela vai nos explicar qual que é a razão de, quando a gente chega num ambiente que a gente está estudando a mediunidade, nos é explicado de que a gente não deve permitir nenhum tipo de incorporação, ou seja, do que for, num ambiente que não é apropriado. As comunicações, elas são extremamente importantes. Só que o meio, os fluidos que estão permeando a gente, vão fazer parte daquela comunicação. Então, vamos imaginar o seguinte. Um médium dentro da fraternidade Jesus Amigo, que está psicografando uma carta para a gente. Ele está num ambiente onde a espiritualidade ao redor está fazendo uma vibração positiva, que as pessoas lá estão fazendo uma vibração positiva, e aquela mensagem, ela muito provavelmente, ela nos vai trazer um benefício. Mas e se esse mesmo médium resolve fazer a psicografia na casa dele? Será que os fluidos que permeiam a casa dele também estão tão preparados quanto na casa espírita? Mas na casa dele, ainda vamos imaginar que ele preparou, que são pessoas muito boas, que se dedicam ao próximo, e aí vai. Mas e se esse médium resolve dar passividade num grupo de amigos que estão tomando cerveja, por exemplo? Será que essa mensagem ela vai realmente vir com o conteúdo que ela devia? Será que essa mensagem ela vai ter para nós o benefício que ela teria normalmente? Então, meus amigos, quando eles nos mostram a importância que todo o ambiente, que toda essa vibração influencia, nós, enquanto médiums, seja no sentido do médium ostensivo, que vê, que comunica, seja o que for, ou simplesmente, se a gente for dar um passe, a gente tem que se preparar para isso.
A gente tem que tentar vibrar, ainda que seja um simples passe. Poxa, meu filho tá com febre, coisa super simples, toda criança tem. Então, não, não é impossível, não é proibido que a gente se dedique a ele e ofereça um passe. Simplesmente se prepare para aquilo, prepare o ambiente, faça uma oração antes, leia, faça como tipo, faça um culto no lar e ao final do culto no lar, vai lá e peça a espiritualidade que o auxilie naquele passe. Porque se não for assim, não faça. Ainda dentro do texto do livro, mas já trazendo para uma brincadeira que eu gosto de fazer muito, todo mundo gostaria de ser o Chico Xavier, não gostaria? Falando sério. Eu queria muito ser o Chico Xavier. Mas quem realmente está disposto a se dedicar igual ele foi? Quem que está disposto a se dedicar de coração como ele fez? Nesse texto tem uma parte interessante que fala assim: entretanto, quando se pode dispor de um médio de real valor, quando a possessão é completa e a força suficiente para afastar as influências contrárias, deparam-se fenômenos imponentes. O espírito se manifesta na sua plenitude de seu eu, em toda a sua originalidade. O fenômeno das incorporações se mostra, então, superior a todos os outros. Isso está no livro do Leon Denis, no capítulo 19, como é a nossa referência hoje. Quem está falando isso é o Leon Denis. Ô, Leonardo, só um minutinho. É uma coisa interessante que eu acho que é bacana a gente frisar, porque é o seguinte, eu descobri, porque Kardec, ele falava que não existia possessão, né? Uhum. Depois, na revista Espírita, ele assumiu que tinha visto um caso de possessão. E Leon Denis aí, ele vai mostrar para a gente que a possessão é um tipo de mediunidade, igual ele fala aí. Porque quando a gente fala em possessão, a gente só pensa em espírito negativo, Demônio. tomando posse do corpo. E isso aí tem uns que fala de médium positivo. A Ivone chama de médium positivo, que a gente vai entender que é um tipo de mediunidade de possessão. O espírito, como se diz, é como se ele entrasse mesmo no corpo do médium. Eu achei isso muito legal quando eu li. Pode continuar. Não, ótimo, 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 que essa sua percepção, ela realmente está exatamente dentro da gente, é o que, nesse momento, é o que a gente consegue entender de mais importante. E você vê que a importância que tem desse médium, dessa incorporação, é que ela chega a ser uma possessão. Mas isso mostra a grandeza, a conexão que esse espírito tem. E, infelizmente, muitas vezes, se nós temos essa possessão que a gente, infelizmente, a gente tenha tantas pessoas se conectando com espíritos malévolos, é porque, infelizmente, é o que nós mais estamos aptos a nos conectarmos, né? Então, essa conexão, infelizmente, mostra exatamente isso que ele está querendo nos mostrar. Nós podemos nos conectar totalmente, igual você acabou de nos dizer. Mas para que essa conexão seja feita de maneira positiva, nós temos que estar dispostos, assim como Chico Xavier estava, dispostos a nos dedicarmos de coração. Será que nós estamos prontos para isso? Bom, eu acho que todo mundo já ouviu falar aquela passagem de
não cai uma folha se não for da vontade divina, né? No texto nós vamos encontrar uma passagem que diz dessa forma: quando, por exemplo, certos espíritos pouco adiantados são conduzidos por uma vontade superior ao corpo de um médium e postos em comunicação conosco, a fim de serem esclarecidos sobre uma verdadeira situação, esses espíritos perturbados pela morte acreditam ainda, e aí vai. Por que nós separamos essa pequena passagenzinha? Muitas vezes a gente vê em comunicações espíritas, através de reuniões mediúnicas, espíritos um pouco mais atrasados. E, poxa, a gente pensa, pô, por que será? Só que é por isso que nós lembramos primeiro que não cai uma folha se não for da vontade divina. E o próprio texto nos traz uma parte que nós sublinhamos bastante. Conduzidos, os espíritos pouco adiantados são conduzidos por uma vontade superior. Então, se aquele espírito menos adiantado, ele está ali na nossa frente, comunicando com a gente de alguma maneira, muitas vezes não é a vontade dele. É a vontade por uma vontade superior. Que vontade superior é essa? Gente, são os espíritos de luz que levam, que conduzem aquele espírito. Muitas vezes a gente fala com... Gente, agora eu vou falar até por mim, tá? A gente mesmo fala muito: ô meu pai, nos livra desse espírito ruim, leva ele para longe. A gente fala isso normalmente. Agora, o que será que passa realmente pela cabeça da gente? É tipo, joga ele no umbral e deixa para lá? Se a gente pede de coração para que Deus encaminhe aquele espírito, ou a gente é pior do que ele e deseja o mal para ele, ou a gente está pedindo exatamente isso. A gente está pedindo exatamente que alguma força superior possa conduzir aquele irmão a um lugar apropriado. E quando nós estamos, quando somos nós no centro espírita, na fraternidade espírita, que temos a oportunidade de nos comunicarmos com eles, seria o certo a gente ter como honra a oportunidade de ajudar aquele irmão. E será que nós estamos fazendo isso de coração? Será que a gente está ainda despreparado e simplesmente louco para que venham espíritos de luz e possa conduzi-lo logo? Ou a gente está fazendo o nosso trabalho de, quando a gente tem essa oportunidade de estar com o médium que está dando passividade para um espírito um espírito mais atrasado, será que nós estamos prontos para conversar com ele e mostrar para ele que o caminho não é aquele? Que o caminho real é o caminho que Jesus nos trouxe? Inclusive, essa parte do texto, ela nos mostra claramente que muitas vezes o espírito ainda nem aceita que morreu. Não, eu não morri, não. Eu estou vivo. Olha eu aqui. Gente, não deve ser fácil para muita gente que imagina, todo mundo pode conhecer e pensa em alguém que seja extremamente materialista. Olha só, ele pensou em mim. Cara, por que você fez isso? Por que você pensou em mim? Você viu o que ele pensou, não viu? Muita gente não se dá conta de que nós somos realmente materialistas. E se nós somos, aceitar quando a gente desencarna que nós perdemos essa parte material, ela não deve ser fácil. E aí, cabe a gente ajudar esse irmão e mostrar para ele como nós gostaríamos que fosse falado conosco.
meu irmão, você não está no caminho que não é o da verdade e tal. Esse é o caminho. É isso que nós temos que entender, e a gente entender que quando a gente pedir para que leve aquele espírito, aquele mal olhado, ou seja o que for, que encaminhe para um lugar bom. E para quando nós tivermos a chance, lembrarmos disso, que nós encaminhamos para lá e que outros encaminham para a gente, estejamos prontos de coração para receber e encaminhar aquela pessoa. E só fazendo um paralelozinho, realmente a gente ouviu que se não for da vontade, não cai nenhuma folha se não for da vontade de Deus. Mas, gente, vamos entender o que é um, o que é outro. Nós também não somos marionetes. Nós não temos um destino traçado, que aquele destino faz que tudo esteja exatamente como está escrito lá atrás. Se fosse assim, existir, a pergunta é muito simples. Se fosse assim, existiria um umbral? Porque como que a gente entende que o umbral é para uma pessoa evoluir se eu estou cumprindo exatamente a vontade de Deus? A vontade de Deus que eu mate uma pessoa, eu cumpri essa função. Eu cumpri a minha função de me suicidar. Eu cumpri a minha função de trair uma pessoa. Se não existe o livre-arbítrio, se nós não temos a oportunidade de tomarmos as nossas decisões, se tudo simplesmente segue uma linha, o umbral não deveria existir. E nós teríamos que bater um papo com Jesus Cristo também e explicar para ele que aquela parte de que nós somos co-criadores do universo, que essa parte está errada. E eu acho que discordar de Jesus Cristo está um pouquinho longe da nossa realidade. Certo? Uma coisinha que você falou ali, tá vendo como eu estou dando pitaco hoje? Estou adorando isso. Sabe? É muito interessante quando essa questão que você trouxe aí, de que se tudo fosse já determinado para a gente cumprir a função, né, nada faria sentido. Onde estava a nossa liberdade? Então, quando acontece alguma coisa, a gente fala assim, tinha que ser assim. Não. O nosso poder de decisão, muitas vezes a gente tem a decisão de agir ou não, de fazer ou não, né? Agora, eu acho muito estranho que é o seguinte, que criou-se uma coisa em torno do umbral como se fosse o inferno. O problema não é ir para o umbral, o problema é gostar de ficar lá. Exatamente, exatamente. O problema é esse. Pode continuar, Leonardo. Gente, mas você foi exatamente em cima. Sabe, uma coisa que eu uso muito de referência com meus filhos são algumas casas de pessoas que são... Essas casas que a gente vê em filme, que tem lata jogada no chão. E o meu trabalho me permite acessar casas que foram não é abandonadas, que os moradores recentemente saíram, e lá a gente encontra muita seringa de droga, muita sujeira. Nós já encontramos fezes de animais, enfim, coisas que são terríveis. E eu faço questão de mostrar para eles e falar assim, ó, você está vendo isso? Se nós não limparmos a nossa casa, é assim que vai ficar. Porque as pessoas que viviam aqui gostavam desse ambiente. E se a gente quer se aproximar de Chico Xavier, a gente tem que lembrar de uma coisa muito interessante. Qualquer um aqui já leu o Nosso Lar.
E o nosso lar descreve lá aqueles jardins maravilhosos, né? Longos e tal. Cara, e para cortar aquela grama toda, você já pensou? Pois é, e quem faz, faz com amor. Então, para que nós aprendamos a limpar tudo com amor, é exatamente o que você acabou de falar. A gente não pode gostar. A gente não pode gostar do umbral. A gente não pode gostar daqui. Aqui é legal para o momento, mas não é aqui que é o nosso lugar. Gente, tem uma informação muito ruim para todo mundo. Ninguém tem um corpo. Melhor, desculpa. Ninguém tem um espírito. Todo mundo é um espírito momentaneamente num corpo de matéria. Então, se nós somos um corpo espiritual, daqui a pouco nós não vamos estar aqui. Sabe? O que você falou de a gente não gostar do umbral é importantíssimo. Porque, como a gente vê outras literaturas, principalmente André Luiz, que nos descreve isso de uma maneira fenomenal, existem partes do umbral onde as pessoas elas amam estar lá. E para elas aquilo é o paraíso. Vamos preparar, gente. Ainda trazendo de volta para o tema, esse capítulo ele vai nos trazer várias reflexões e nos mostram que médiuns existem assim. Todo dia surge um novo médium, existe uma quantidade imensa de médiums e, por consequência, uma variedade enorme de mensagens. Uma quantidade muito grande mesmo. Eu até fui buscar uma mensagem que eu acho que valeria a pena todo mundo pensar, refletir profundamente nela. A mensagem é assim: só lutamos por aquilo que amamos. Só amamos aquilo que respeitamos. E só respeitamos aquilo que conhecemos. Interessante essa mensagem, não é? Sabe quem falou isso? Adolf Hitler. Mensagem, ela pode vir nas mais diferentes situações, nos mais inusitados momentos, dos médiuns que a gente não coloca a menor fé. Mas ela pode ser boa. O real, a profundidade da mensagem não está naquilo que nos é trazido, mas é a forma com que nós recebemos. É como nós entendemos aquela mensagem. Essa mensagem, por exemplo, que acabou de ser trazida, é de uma pessoa que a maioria de nós que nós falamos que a gente não julga, mas não é bem assim, não, né? Mas que a maioria de nós ia julgar uma pessoa péssima. Mas será que de todo ele está errado? Será que se a gente for um pouquinho mais a fundo, será que isso não tem um certo sentido? E eu estou falando de uma pessoa que eu não quero seguir, que para mim não serve de exemplo de nada. Mas e aqueles que estão do nosso lado, sabe? E que muitas vezes a gente desconsidera. Será que hoje nós estamos preparados para receber uma mensagem daquele vizinho que a grama dele é mais cortadinha do que a nossa, a grama dele é mais verdinha do que a nossa? Se ele nos trouxer uma mensagem, a gente é capaz de julgar como... O certo seria não julgar, né? Porque, na verdade, ou a gente precisa deixar de julgar ou reconsiderar a nossa medida. Porque a nossa medida normalmente está errada.
Mas se chegasse esse vizinho, aquele vizinho enjoado, se ele trouxer uma mensagem para a gente, nós vamos levá-la, nós vamos trazê-la para o coração? Se a mensagem vier ao invés do nosso pai, se ela vier do nosso filho, se na hora da raiva a gente está extravasando, a gente está gritando e tal, o filho vira para a gente e fala: pai, não grita. Será que isso não é o momento da gente se tocar e ver quem nós somos? Aonde nós estamos indo? Gente, as mensagens espíritas, elas chegam para a gente a todo momento. Elas chegam para a gente constantemente através não só da mediunidade, mas através do mundo que nos gira. O mundo que está em torno da gente, se nós estivermos com o coração pronto para escutar, para entender as mensagens, nós vamos receber um monte delas. Mas principalmente no Espiritismo. Quantas e quantas e quantas vezes a gente recebe mensagens e antes de entender a mensagem a gente pergunta: quem que trouxe essa mensagem? Se essa mensagem ela tem um fundamento, que diferença que faz quem traga? O que ele nos mostra é que existe até um negócio em italiano que diz: il messaggero non è importante. O mensageiro não faz a menor diferença. A mensagem é que é o X da questão. E se existe essa mensagem, nós estamos prontos para aceitá-la. E principalmente, é muito lindo, sabe, a gente chegar aqui e todo mundo deve conhecer que dentro do centro espírita, muito, muito, muito pouca gente é ignorante. Lá dentro todo mundo é educado, lá dentro todo mundo dá abraço. E na hora que sai? Para que a gente vem aqui tentar melhorar o nosso espírito se a gente não muda a nossa atitude? Chico Xavier nos traz uma mensagem, digamos, bem dentro disso, que ele nos diz: fico triste quando alguém me ofende, mas, com certeza, eu ficaria muito mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Agora, e nós? Como é que a gente faz? A gente leva isso em consideração quando a gente está dentro de um templo espírita qualquer? Porque lá a gente tem que respeitar todo mundo, lá nós somos todos iguais. Lá todo mundo é bonzinho, todo mundo está bem vestido, ou seja o que for. Ainda trazendo como referência Chico Xavier, acho que todo mundo já ouviu falar do amigo dele, do amigo do Chico Xavier, que era um mendigo. E que o Chico Xavier tratava ele como se fosse um espírito de extrema luz. Como que nós trataríamos um mendigo? Como que nós trataríamos as pessoas que para nós são inferiores a gente? Primeiro que a gente não devia nem achar que ninguém é inferior, mas infelizmente a gente ainda acha. E ao achar, será que se essa pessoa nos trouxer uma mensagem e falar que ela veio do plano espiritual, nós estamos prontos para ouvir? Agora eu vou trazer uma história de um menino, 7 anos de idade, pobre, magrelo. Esse menino, ele, com 7 anos, num lar católico, ele começou a bater papo com espíritos. E esses espíritos traziam vários tipos de mensagem, inclusive espíritos
até de renome também, que para ele não fazia a menor diferença, até porque ele não conhecia nenhum. Só que esse menino, infelizmente, o que ele ouvia era: vai dormir, menino. Vai rezar, menino. Um lar católico. Infelizmente, demoraram vários anos até que, por que esse menino provou a existência de um plano espiritual para pessoas que não aceitavam de jeito nenhum. Através de uma história que ele apresentou, ele trouxe para a família alguém que já havia desencarnado muitos anos antes dele nascer. Essa pessoa, que não deveria nem existir, esse menino, ele foi buscar na família, foi perguntando por que sumiram com aquela pessoa. E não aceitavam aquilo. Poxa, como assim? Quem te falou disso? Peraí, mas em vez de falar quem falou disso, não é mais interessante me apresentar? Eu conheço ele, o nome dele é fulano de tal, ele é assim, assim, assim. Como que você conhece ele? Aonde você viu isso? Tô falando que eu conheço com ele, já tive com ele ontem e tal. E através dessas e outras, esse menino conseguiu que os pais e que a família, hoje todos espíritas, né, menos o pai ainda continua se dizendo católico, mesmo já sabendo de tudo aquilo. Mas esse menino teve uma grande dificuldade. Por quê? Porque era muito mais fácil falar simplesmente: isso não existe. Porque uma mensagem trazida para um menino, onde na família existia uma outra parte que era espírita, e essa sim poderia trazer qualquer tipo de informação. Mas para aquele menino, infelizmente, nada era fácil. Esse menino se tornou, no sul de Minas, a maior referência espírita de quando ele morou lá. Em Belo Horizonte, depois, se tornou uma grande referência entre vários centros espíritas, através de simples atos pequenos. Então, a história desse menino ainda vai muito mais além, que hoje também já não é mais um menino, óbvio. Mas a situação é simplesmente porque nós não vamos trazer nome, nem quem seria, por um motivo específico. Nós vamos pedir a todos que levem um dever de casa para vocês. Na vida de vocês, quem que é esse menino? Na vida de vocês, qual foi a pessoa que veio com uma informação, que veio com uma mensagem de um plano espiritual e que vocês não deram ouvidos, que nós desconsideramos simplesmente porque achávamos que era um menino magrelo que devia ir dormir e que devia ir rezar. Será que nós já fizemos isso? Gente, eu acho que nós já estamos chegando no final. Então, é com imensa alegria que eu agradeço por essa oportunidade que tivemos hoje. Foi realmente engrandecedora para a gente. É óbvio que quem mais aproveita a oportunidade da palestra, normalmente é o palestrante, para mim sempre é assim.
Então eu agradeço muito a vocês terem me dado essa oportunidade hoje e esperamos nos ver novamente. Tem alguma pergunta, algum comentário, Clóvis? Gente, eu acho que se você ficasse aqui, Leonardo, mais 3 horas, eu iria ficar assistindo aqui, contando que eu tô aqui com uma emoção tão grande, uma vontade de chorar durante, assim... Nossa, muito emocionado mesmo. Sei, principalmente essa última história aí, nossa, mexeu muito comigo. Eu tô maravilhado, só gratidão mesmo por tudo. E assim, essa live, né, que vai ficar salva aí, vou falar, pessoal, assistam, porque foi espetacular, viu? Só gratidão, conhecimento assim magnífico, gratidão mesmo. Ele fez isso só para me deixar vermelho, não foi? Não, mas Só aqui, pra me deixar com vergonha. nossa, assim, É a camisa, gente. Eu tô vermelho, é por causa da camisa. Uma coisa, ô Leonardo, que é muito interessante, eu aconselho a todos a lerem o livro No Invisível, de Leon Denis. Ele mostra para a gente, com amorosidade tão grande, a questão da mediunidade, porque essa história que você contou é a história de muitos médiuns que não são compreendidos quando, de repente, começa a perceber coisas, a falar coisas, as pessoas duvidam, não acreditam, é taxado de louco, de que viaja na maionese. Então, eu acredito que isso aí, como se diz, que quando acontece a questão da eclosão da mediunidade, é muitos que não estão dentro do meio espírita, é um pouco bastante dificultoso. Até ele achar a turma dele. Sem dúvida. E eu encontro ali para ver que, nossa, eu sou normal, tem um monte de gente igual a mim. Não é? Exatamente. E Leon Denis, ele mostra, quando eu vou só completar uma coisa que eu achei interessante, quando o Leon Denis mostra para a gente, não olha, vê qual que é a mensagem, essa exemplificação que você trouxe, como se diz, gente, o negócio é mais ou menos isso, porque quando chega uma mensagem, a gente não presta atenção na mensagem, Exatamente. não presta, o que está escrito ali, a gente quer saber quem é que escreveu, conforme for a pessoa, a gente não aceita. Não é? É desse jeito, né? Então, gostei muito, obrigada. Acho que nós vamos ter novas oportunidades, sim, Mano, né? tamo aí. Então faz a prece final para encontrar em nós. breve, Leonardo. Quem vai fazer a prece, Leonardo ou Clóvis? Leonardo, vai lá, Leonardo. Vamos lá, vamos lá. Pai, que é todo amor e bondade. É com com o coração repleto de alegria que agradecemos por mais essa oportunidade. E, Senhor, pedimos que nos abençoe, transformando nossos corações em esponjas para que possamos absorver as informações que nos foram trazidas hoje e que possamos levar a todos que se chegarem a nós. Senhor, transforma-nos em ferramentas de trabalho em vossas mãos. E para quem se chegar a nós, a nossa casa, que sinta a sua presença e que nós possamos ser a sua voz a todos que se aproximarem. Que assim seja. Que assim seja, até semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço para vocês. Tchau para vocês. Gratidão.